Eu fiz uma lista de 25 filmes para assistir durante os 25 dias de dezembro. Só 25 porque eu quero que seja só até o Natal. E aí, claro que são filmes relacionados ao Natal. E um desses filmes se chamava Scrooge, Os Fantasmas de Scrooge. E eu não conhecia esse filme, eu nunca tinha visto ele, mas eu me lembrava vagamente do título Scrooge. Mas eu não fazia ideia de onde eu poderia ter visto esse nome. E aí, enquanto eu assistia o filme, na verdade eu percebi que eu conhecia a história do Scrooge, mas eu conhecia por um filme diferente. Antes de iniciar o vídeo, eu gosto sempre de lembrar que esses são apenas os meus pensamentos sobre a obra. Não significa que você precisa levar tudo em consideração. Se você quiser, você mesmo pode ir lá assistir o filme e tirar suas próprias conclusões, ou então tentar ver outros criadores de conteúdo que tenham uma ideia parecida ou igual à sua. Se você discordar, a aba dos comentários sempre vai estar aberta, mas tenta fazer isso com respeito, por favor. Eu também queria pedir para vocês deixarem um like, comentarem uma coisa que não precisa ser relacionada ao vídeo, comentarem qualquer coisa que vocês quiserem, se inscrever e ativarem o sininho. Tudo isso que vocês fazem me ajuda a engajar os meus vídeos e aí ajuda a crescer a nossa comunidade e também faz vocês receberem mais vídeos meus e vídeos parecidos. A história de Scrooge, de forma bem resumida, é um senhor que é um banqueiro que só liga para ele mesmo e para o seu dinheiro. Ele é ressentido com a data do Natal, ele não gosta, não se importa e nem compreende porque os seus pensamentos só estão em si mesmos. Ele não deixa o seu único funcionário tirar dia de folga nesse feriado, não comemora e muito menos ajuda os necessitados. Scrooge é feliz assim. Ele nunca precisou de ninguém e sempre afastou os outros, mesmo que de forma inconsciente. Só que a nossa história começa quando ele está na véspera de Natal, na sua grande mansão, sozinho, e ele recebe uma visita de um amigo inesperado, um amigo que já morreu e que vem em forma de fantasma falar com ele. A forma do fantasma do amigo dele é cheia de correntes, onde ele tem moedas nos lugares dos olhos. E quando ele fala com o Scrooge, ele fala que ele fez essas correntes em vida e por isso ele tem que conviver com elas durante a sua morte. Para que isso não aconteça com o Scrooge, esse amigo dele convida outros 3 amigos do além para visitar o Scrooge e tentarem fazer ele uma pessoa melhor, principalmente nessa festividade do Natal. Depois disso, o primeiro amigo dele aparece, que é um fantasma do Natal passado, onde ele leva o Scrooge para o passado dele próprio, e aí a gente começa a ter um entendimento melhor sobre a vida do personagem. A gente entende que ele tinha uma irmã que ele adorava muito, mas que acabou falecendo nessa época do Natal, no dia do Natal. E ele também tinha uma noiva que acabou deixando ele porque ele só ligava pro dinheiro e não tinha tempo para ela. O segundo amigo visitou o Scrooge, ele é o fantasma do Natal presente. Ele mostra pro Scrooge algumas pessoas que eram mais próximas dele, né, no sentido físico mesmo, de estar sempre próximo do Scrooge, falando mal dele durante a véspera de Natal, mas ainda com um pequeno centeio de esperança de que talvez ainda exista uma pessoa boa dentro do Scrooge. Lá ele vê o seu sobrinho desabafando com os seus amigos, triste porque o seu tio não aceitou ir para a ceia de Natal com ele. E também vê o seu único funcionário com a sua família gigantesca, onde ele brinda a contragosto da esposa, mas ele brinda ao nome do Scrooge, porque apesar de ele receber um salário muito, muito mínimo, ainda assim é isso que está bancando a ceia e bancando toda a família dele. E por fim, o Scrooge recebe a visita do último amigo, que é o fantasma do Natal futuro, que mostra pra ele o falecimento do próprio Scrooge, mostra ele dentro do caixão em um enterro que não tem ninguém. E ele também vê a morte do filho mais novo do seu funcionário. Tudo isso porque o menino sempre foi muito doente, mas o pai nunca teve tantas condições para cuidar da saúde dele, e o Scrooge se negou a ajudar o funcionário dele, então o menino acabou morrendo nesse futuro. Tudo isso faz o Scrooge ser renovado, ele volta para a realidade no Natal mesmo, no dia de Natal, e ele fica muito feliz porque ele tá vivo, feliz por fazer o mínimo, e ele começa a ficar alegre com pequenas coisas da vida. Então ele começa a ajudar os outros de repente, assim, tanto que a vila fica muito confusa, porque não é do feitio do Scrooge fazer isso. Ele ajuda para caridade, ele também financia a saúde do filho do funcionário, ele promove o funcionário, ele também vai para a ceia de Natal que o seu sobrinho propôs, né?
Então, tudo isso ele faz, tipo, com um grande sorriso no rosto, porque ele realmente parece estar com uma felicidade genuína. Essa é uma história entre muitas outras adaptações que foi feita do livro original de Charles Dickens, de 1843, que se chama Um Conto de Natal. Dickens escreveu essa história há muito tempo atrás, e inclusive ela ficou famosa nessa mesma época que ela foi escrita, então Dickens conseguiu ficar famoso ainda vivo, digamos assim. E desde aquela época começaram a ter muitas peças de musicais, filmes, curtas, paródias, que sempre falavam sobre essa história do Scrooge, então realmente são muitas adaptações ao longo dos anos. E por conta disso, esse filme que eu falei, esse resumo que eu falei, é um pouco da essência do filme. Alguns pequenos detalhes podem acabar mudando conforme a adaptação, mas no geral é isso. Eu nunca li o livro original do Dickens, né, e nem pretendo também, porque eu não gosto muito desse tipo de escrita de romance. Mas enquanto eu assisti o filme, eu consegui perceber bastante semelhança, se não muita igualdade, pra ser sincera, com outro filme muito famoso que eu tinha assistido, e por conta disso eu tinha achado que o filme do Scrooge era uma cópia. Achar que Scrooge era uma cópia é porque era meu primeiro contato com o filme, então eu acabei pensando isso porque eu não tinha nenhum outro tipo de contato, nem com o livro original do Dickens e nem com as outras adaptações. Eu sabia que eu tinha ouvido esse nome em algum lugar, mas eu não sabia sobre o que era. Quando eu era mais nova, eu assistia muitos filmes da Barbie. E quem assistia também já vai entender do que eu tô falando. Existe um filme da Barbie que se chama Barbie, Uma Canção de Natal, que foi publicado em 2008, né? Ele foi lançado em 2008. E ele conta a história da Eden Starling, que é uma mulher que é muito famosa e rica, mas que ela também não gosta da festividade do Natal, é super rabugenta e grossa com os outros. E aí, durante a véspera de Natal, durante a noite, na sua mansão, ela recebe a visita da sua tia, que era um fantasma em volta de correntes. Correntes essas que foram feitas durante a vida dela e por isso ela tem que conviver durante a morte. Para que isso não aconteça com a Eden, a tia dela foi visitar ela e avisou que mais 3 amigas iam visitar ela também durante aquela noite para que ela pudesse tentar se tornar uma pessoa melhor naquele Natal. A primeira visita foi do fantasma passado, o segundo do fantasma presente e do terceiro o fantasma futuro. Então, no final do filme, ela fica super gentil e compreensiva. Parece familiar? Então, meu primeiro pensamento de quando eu assisti o Scrooge é que o Scrooge que eu assisti, da Netflix de 2022, era uma cópia barata da Barbie. E aí, quando eu fui pesquisar isso, na verdade eu descobri que o Scrooge, eu descobri outra adaptação de 2009, do Scrooge feito pela Disney. Então eu achei que, na verdade, do Netflix era uma adaptação do de 2009 e o de 2009 era o filme original do Scrooge. E aí eu quis pesquisar um pouco mais a fundo pra saber quem copiou quem, se era a Barbie ou se era os produtores do Scrooge. E aí foi que eu achei essa história do livro e das outras adaptações. Então eu acho que esse filme da Barbie ele pode ser considerado inclusive uma paródia dessa história do Scrooge. E também existem muitas outras adaptações, muitas mesmo. A que eu achei, a mais antiga que eu achei foi de 1901, que na verdade não é nem um filme, ele é um curta, e ele é um curta muito curto, porque ele só tem 6 minutos de duração. Agora, o primeiro filme lançado, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi o de 1935, que também só tem o título Scrooge, tipo, bem simples assim, direto. E é claro, eu não vou ficar aqui falando de todas as adaptações que existiram no mundo, né, sobre o Scrooge, mas o que importa é que o seu livro foi tão importante para a época do Natal que até os dias de hoje as pessoas usam como inspiração. É claro, nem todos os filmes de Natal, nem de hoje nem de antigamente, seguem essa mesma linha de história do Scrooge, mas ainda assim a sua essência, a sua moral é muito utilizada. O final da história do Scrooge, inclusive, ele pode ser considerado uma popularização dos aspectos natalinos modernos, como a caridade, a esperança, o espírito de Natal, a felicidade, o perdão, a bondade. Mas o meu problema com o filme do Scrooge é que eu não consigo ver uma verdade genuína sobre a mudança do Scrooge. E isso também vale pra Barbie, né, pra Eden. E aqui eu já deixo um pequeno recado de que sim, vai ter spoiler nessa parte, eu vou deixar a minutagem pra quem quiser pular.
Pra mim, a mudança das pessoas, elas acabam acontecendo quando a pessoa realmente quer. O que me parece na história dele é que, na verdade, ele ficou com medo da morte. E não necessariamente porque ele queria mudar genuinamente. E eu também acho isso em consideração do dinheiro, né? E tipo assim, eu vou perder dinheiro. Tipo, a gente pode ver isso no filme da Barbie, né? Com a Eden. E tipo assim, nossa, eu vou ser pobre no futuro? Não quero, então eu vou mudar. E aí eu entendo que, tipo, no meio, ao longo do filme, né, o Scrooge acaba tendo compaixão por algumas pessoas específicas, mas isso acaba ficando meio banal, porque ele mesmo esquece, tipo assim, dane-se, isso daí não importa e tal. Porém, é claro que eu também entendo essa questão da construção do personagem, né? O Scrooge, ele não é uma pessoa fácil. Ele não muda de ideia fácil, né? Tanto que ele foi lá no passado, ele perdeu o noivado, mas ele não deixou de trabalhar e de correr atrás do seu sonho financeiro, né? E vamos levar em consideração também que ele é um senhor de idade, que realmente não é impossível, mas pessoas de idade geralmente demandam um pouco mais de tempo de mudança, principalmente sobre aqueles hábitos, né? Sobre a sua forma de pensar e tal. E apesar de não ter lido o livro original do Dickens e nem outros livros dele também, e também nem ter visto nenhuma outra adaptação de Scrooge, a não ser o de 2009 da Disney e o de 2022 da Netflix, eu digo que eu gostei. Pra mim ele tem uma história interessante, mas eu só não gosto da mudança iminente dele no final, de tipo, meu Deus, acordei e sou uma nova pessoa. Tipo, não é assim que as coisas funcionam geralmente, né? Tipo, a mudança demanda tempo também. Ainda mais pra uma pessoa igual o Scrooge. E eu também quero deixar claro que, assim, eu preferi a adaptação de 2009 do que a de 2022. Eu acho a animação de 2009 muito fantástica. Eu gosto muito da animação de 2009. Ela é engraçada, principalmente. Sobretudo, ela é engraçada. Mas também a de 2022, o meu problema com ele foi o musical. Eu não tenho problema com musical, porque eu realmente gosto de musicais. Mas o meu problema é que todas as músicas desse filme eram medíocres, elas entravam no momento que não era pra entrar, e aí tinha umas músicas muito nada a ver no meio. Sei lá, eu não gostei e eu não acho que combine com a história, porque a gente realmente tá falando de uma história sofrida, de uma história triste, de uma história que, tipo, que pra mim, a adaptação de 2009 fala muito sobre isso, porque a adaptação de 2009 é um mundo muito cinzento, não tem cor, sabe? É exatamente aquilo que o Scrooge vê, é a forma que o Scrooge vê as coisas. E a de 2022 é tudo muito colorido, é muito animado, e pra mim não casa com a história, sabe? Mas de forma essencial, assim, da essência do resumo que eu contei pra vocês, pra mim, eu gostei muito da história. E aqui eu só vou deixar um questionamento pra vocês que vocês podem me responder nos comentários. Será que uma mudança forçada ainda pode ser considerada boa, já que ela só faz bem para as pessoas que estão à sua volta? Essa é a reflexão do dia.